Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom poder estar aqui para junto podermos adorar o Senhor. Enquanto nós estávamos adorando o Senhor, eu me lembrei de um versículo que diz o seguinte: ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. E é bom, meus irmãos, é bom e agradável ter essa união. Quarta-feira eu não estive no culto, mas faz falta viver essa união. E quando a gente está unido, a gente vai sentir a presença de Deus. Deus vai agir no nosso meio, tá? E essa união que faz a diferença no nosso meio. Amém, irmãos? Eu quero convidar as crianças para que elas possam chegar aqui, para nós orar por elas, para que elas poderão ir para a escolinha. Vamos orar por essas crianças. Senhor, eu quero estar te louvando, porque aqui, Senhor, está as tuas ovelhinhas, os teus cordeirinhos que o Senhor disse na tua palavra, que era para ser apacentado, Senhor. Senhor, essas crianças necessitam de um esclarecimento maior da tua palavra, Pai. Ó Deus, eu quero orar por essa irmã, que nesta noite vai estar ministrando para elas. Fala ao coração delas, Pai, para que nesta noite elas recebam algo novo na vida delas, o fortalecimento na fé delas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero falar aqui nesta noite sobre um tema da palavra de Deus, que domingo à noite, quando eu estava aqui falando, me veio esse tema, e durante a semana eu tive pensando, e esse tema não fugiu, mas foi uma das semanas que mais luta a gente enfrentou dentro desse tema. Domingo à noite me veio um tema assim: dando para receber. E eu comecei a pensar durante a semana e não fugiu. E hoje eu estava orando, pedindo ao Senhor, e uma direção dele para a gente poder falar. E aí veio assim um complemento, a complementação, do tema: dando perdão para receber perdão. Deus confirmou daí no meu coração, Domingo veio, dando para receber. E eu pedi ao Senhor, dando para receber, e tal, comecei a orar, e Deus me deu, dando perdão para receber perdão. Meus amados, em primeiro lugar, quando Deus ele nos perdoou, diz a Bíblia que ele nos perdoou em Cristo Jesus, nós somos perdoados. Agora, no momento que eu aceitei o perdão que Cristo alcançou por mim, eu preciso perdoar para que eu possa continuar recebendo o perdão de Deus na minha vida. E eu estava meditando durante a semana, pensando, e eu comecei a ver como que isso paralisa a vida de muitos cristãos. Quando eles não perdoam, eles ficam paralisados no deserto. Eu creio que a maioria dos irmãos conhece a história do povo de Israel. Diz a Bíblia que eles ficaram paralisados no deserto e Deus não se agradou da maioria deles. E meus irmãos, quando também nós, os cristãos, fica paralisado na vida cristã, Deus também não se agrada de nós. Deus não se agrada de nós. Agora, uma vez que você toma uma decisão de perdoar a pessoa que te ofende, tá? Você não tem poder de fazer ela parar de te ofender, tá? Mas você tem poder
de liberar perdão para ela, para poder tirar ela de uma prisão, aonde o diabo está prendendo aquela pessoa, que leva a sempre prejudicar a sua vida. Deus te dá esse poder, e isso nós vamos ver isso na palavra do Senhor nessa noite, amém, irmãos? Então há uma importância muito grande, você aprender a perdoar, você perdoando, para você poder viver em comunhão com o Senhor. A falta de perdão, nós vamos falar hoje à noite aqui, a falta de perdão interrompe o nosso relacionamento com Deus primeiro, e depois começa a interromper o nosso relacionamento entre irmãos, família, e assim vai estragando a nossa vida por completo. Eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia, abra ela em Mateus 5, Mateus no capítulo 5, é o texto que nós temos escolhido para poder estarmos lendo, para fazer essa meditação nesta noite. Mateus capítulo 5, versículo 21. Mateus 5, 21. Você que pode se colocar de pé, se coloca de pé em reverência à palavra do Senhor, para nós estarmos lendo ela. Mateus 5, 21 até o 26. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito a um inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Amém. Pai, acabamos de ler a palavra que o teu filho proferiu, e ela está registrada para nós podermos viver segundo a tua palavra. Senhor, nós somos teus filhos, somos comprados pelo sangue do teu filho amado Jesus. O Senhor nos perdoou os nossos pecados, o Senhor nos ensina na tua palavra algo que é tão importante para nós, para podermos viver uma vida, Senhor, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Mas, Senhor, muitas vezes isso tem paralisado na nossa vida, porque quando chega, Senhor, a hora de nós perdoarmos as pessoas, nós não queremos, Senhor, perdoar. Por isso eu quero pedir, Senhor, opera através da tua palavra em cada vida nessa noite, Pai. Opera, Senhor, uma verdadeira mudança, Senhor, para que o nosso coração seja sensível à tua voz, Senhor. Por isso eu te peço, ó Espírito Santo, confronta os nossos corações nessa noite. Vem, Senhor, trabalhar nas nossas emoções, vem trabalhar no nosso espírito, vem operar, Senhor, nessa noite aqui, novidade de vida em cada coração, Senhor, para que possamos sair daqui nessa noite, Pai, com atitudes diferentes, Pai, com pensamentos diferentes, para podermos estar prontos somente a ouvir a tua voz, Senhor. Eu coloco cada vida diante de ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós acabamos de ler aqui a palavra do Senhor, aonde que Jesus ele estava aqui diante de um povo,
E aí ele começa a dar um ensinamento. Isso aqui está ligado ao Sermão do Monte. E Jesus ali havia uma multidão, e Jesus ele começa sempre a pegar texto que havia no Velho Testamento, trazendo para o Novo, mostrando a realidade que Jesus ele veio fazer aqui na terra. E ele disse, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Aí ele continua dizendo, e quem matar estará sujeito a julgamento. Era a lei, era uma lei, que essa lei ela prevalece até hoje. Mas Jesus ele foi um pouquinho a mais, ele deu uma aprofundada nesse mandamento que Deus tinha estabelecido no Velho Testamento, aplicando ele nos dias atuais. E aí ele diz o seguinte aqui, ó, eu porém vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Veja o que Jesus ele foi bem além. No Velho Testamento, ali estava falando que só ia a julgamento quem matasse. Jesus ele foi mais além, ele falou, olha, eu vou dizer para vocês agora, todo aquele que se irá contra seu irmão, ele já vai a julgamento, isso é, ele já vai ser julgado, ele já começa a entrar em julgamento. E meus irmãos, aqui começa, se nós analisarmos, nós queremos analisar isso bem se aprofundar um pouquinho, dentro da palavra do Senhor. Então Jesus está dizendo, todo aquele que se irá contra seu irmão, ele já está sujeito a julgamento, está sujeito a ser julgado. E aqui eu quero falar um pouco, que aqui está o problema maior da paralisação espiritual de muitos cristãos. Meus irmãos, quantas vezes as pessoas ficam iradas com alguém? Dentro da igreja, talvez uma coisinha à toa a pessoa se ira, fica revoltada. E o que a Bíblia diz que é? Irmão. E aí você já começa a entrar em julgamento. E esse julgamento, meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho ali, depois no livro de Mateus 18, qual é o julgamento que a Bíblia está falando ali. Então ele diz, olha, aqui está mostrando, a ira, a Bíblia diz que a ira é fruto da... Os irmãos esqueceram? Fruto da carne, a ira é fruto da carne. E a Bíblia menciona aqui, quando eu iro contra o meu irmão, eu já começo a entrar em julgamento. Meus irmãos, sabe por que muitas vezes as pessoas estão irando facilmente? Porque na vida dela está produzindo mais fruto da carne do que fruto do Espírito. E ela já começa a entrar em julgamento. Isso a Bíblia nos ensina que a nossa carne está falando um pouquinho mais alto do que a voz do Espírito Santo. E Jesus ele continua dizendo, ele mostra 3 coisas aqui. No Velho Testamento estava mostrando uma coisa, quem matar iria a julgamento. Mas Jesus está mostrando 3 coisas aqui, que quem fazer isso, também ele já entra em julgamento. A primeira é a ira contra o irmão. Não fique irado contra o seu irmão, tá? Ame ele. Se começar a ira rodar perto, fala, Jesus, tira essa ira de mim. Me dá força, Senhor, para me amar meu irmão. Não deixa a ira, porque se a ira vier, meu amado, você vai sofrer. A Bíblia fala lá no Velho Testamento, nos Salmos, e depois se repete lá no livro de Efésios, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Meus amados, quantas vezes as pessoas elas se iram, como eu já mencionei, se ira por qualquer coisinha, se revolta. E isso é dar lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E meus amados, por deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, isso é, não durma irado com uma pessoa que ofendeu ou que fez alguma coisa contra você, porque você está dando lugar ao diabo. E o que Jesus falou que o diabo veio fazer? Roubar, matar e destruir. Por isso que muitas vezes a comunhão entre os irmãos na igreja é
destruída. Por isso que muitas vezes, aquilo que começa tão bonito, muitas vezes começa um ministério que se levanta tão bonito, e começa a frutificar e dar fruto, de repente desmorona tudo e cai por terra. Talvez deram lugar à ira. O diabo aproveitou aquela situaçãozinha e entrou ali e veio e destruiu tudo. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia fala: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que é não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira? Eu chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu fiquei irado hoje. Diz o nome da pessoa para o Senhor: contra a minha esposa, as mulheres contra o meu marido, fiquei irado hoje contra os meus filhos, fiquei irado hoje contra o meu patrão, fiquei irado contra a minha patroa. Coloca diante do Senhor. Eu não quero dormir com essa ira, Senhor. Eu quero declarar perdão para Ele, porque eu fiquei irado. Meu amado, se você não fizer isso, sabe com quem vai te perturbar à noite? A Bíblia diz que a gente dá lugar ao diabo. E ele rouba, ele mata, ele destrói. Então nós devemos se cuidar. Se a gente não cuidar, o esfriamento vem. E vem um monte de consequência na nossa vida. A segunda coisa que Jesus ele mostra aqui nesse texto, que leva a pessoa a entrar em julgamento, ele diz aqui, o insulto. O que é um insulto? É uma ofensa. Quantas vezes que as pessoas falam a palavra ofensiva que acaba ofendendo o outro? Talvez ele tenha uma atitude tão grosseira, né? Desculpa até a expressão, que a maneira dele falar sempre é palavras ofensivas que acabam ofendendo. Vou dar uma colherzinha de chá aqui para as irmãs. Homens, as mulheres é mais sensíveis do que nós. Vamos cuidar um pouquinho no que vamos falar para elas, tá? Porque muitas vezes nós já falamos coisas que um homem pode falar para outro que aquilo é a mesma coisa que nada. Mas se a gente fala para uma mulher, talvez ela não fala nada por ser submissa ao marido e ver ele como a autoridade que Deus colocou sobre ela. Ela fica calada. Mas aquilo causa uma ferida dentro dela. E diz aqui a Bíblia, olha, todas as vezes que a gente profere um insulto, a gente já entra em julgamento. Deus já vai julgar aquela atitude nossa. Aquela atitude nossa já começa a ser julgada diante do Senhor. E a terceira palavra que ele diz aqui, não é para a gente também chamar nenhuma pessoa de tolo. Quantas vezes que a pessoa fala, seu tolo? Um tolo é uma pessoa, quando você fala seu tolo, você está chamando aquela pessoa sem juízo. Meus amados, Deus nos dá juízo, Deus nos deu mente para a gente poder pensar, e Jesus falou, olha, isso leva a pessoa a julgamento, e ele diz, olha, se cuida nas suas pronúncias, se cuida naquilo que você fala, e se alguém falar isso contra você, o que você deve fazer? Declarar perdão, para você poder viver uma vida debaixo da graça do Senhor. A palavra tolo também ela significa idiota. Quantas pessoas, seu idiota, vai levar a julgamento. Jesus falou, olha, essa pessoa vai ser levada a julgamento. Então vamos se cuidar, meus amados. Deus ele diz no Velho Testamento uma coisa que leva a julgamento. Jesus ele falou 3. 3 juntando a do Velho Testamento, então tem 4 coisas que levam a julgamento. Por isso que nós precisamos de cuidar mais. Hoje a salvação, ela está melhor, mais fácil para poder ser alcançada do que no Velho Testamento. É de graça. A salvação é pela graça, a Bíblia fala. Só que a Bíblia nos mostra bastante coisa que devemos colocar em prática na nossa vida. E continuando, aqui dentro do nosso texto, eu quero falar aqui bem rapidamente, né, sobre alguns pontos que, quando eu dou perdão,
eu recebo o perdão de Deus. Então o tema é dando perdão para receber perdão. E se você não dá perdão, meu amado, você não recebe perdão de Deus. No Pai Nosso, quantas pessoas que oram o Pai Nosso? Tem uma petição que lá Jesus ele ensinou a orar assim: perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Assim como eu perdoo aquele que me ofende. Não é assim que está escrito? E muitas vezes a pessoa fala: eu não perdoo. Eu não perdoo fulano que fez comigo. Eu carrego uma mágoa dentro de mim daquilo que fez comigo. Meu irmão, isso é coração duro. Deus não quer que nós tenhamos coração duro, não. Deus quer que nós tenhamos um coração de carne, porque o coração de carne é sensível à voz do Espírito Santo. Ele se quebranta diante do Senhor, ele chora o seu pecado, ele busca perdão, ele declara perdão, é uma nova vida. Esse é o coração que Deus fala que Ele quer dar para nós, né? Quer tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Fala no livro de Ezequiel. Por isso que o primeiro ponto que eu relacionei aqui, dando perdão para receber perdão. Perdão me leva a ficar livre da prisão. Veja bem, perdão me leva a eu ficar livre da prisão. Olha o que Jesus ele diz aqui, no último versículo, no versículo 26, que nós acabamos de ler. Ele diz: em verdade vos digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Enquanto não pagares. Meu irmão, pagar o último centavo, isso é, você vai entrar numa vida de sofrimento. A Bíblia diz: aquilo que o homem semeia, ele colhe. Se ele está semeando dentro dele ira, rancor, revolta, ele vai colher isso na vida dele. É a Bíblia que diz isso. Por isso que nós devemos semear coisas boas. Então o perdão, ele me livra da prisão. Eu não vou entrar em prisão. Vamos dar uma olhadinha lá no livro de Mateus, no capítulo 18, aonde nós vamos estar vendo aqui algumas coisas que são importantes para a nossa vida. Jesus está contando aqui uma parábola, no livro de Mateus, no capítulo 18. Mateus capítulo 18, nós não vamos ler toda a parábola do credor incompassivo. Eu vou apenas ler do 32 ao 35, que diz assim: então o Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadeceste do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos analisar bem aqui, quando Jesus está contando essa parábola. Ele diz aqui que um senhor, ele tinha um servo, alguém que trabalhava para ele. E aquele servo, ele passou a dever àquele senhor uma dívida enorme. Aqui diz a Bíblia, 10.000 talentos. 10.000 talentos hoje, jogando, seria $60.000. Uma quantia alta. E aí, aquele homem, ele não tinha condição. Um dia, diz aqui a parábola, o senhor daquele homem chamou ele para poder acertar a conta. E ele disse: eu não tenho com que pagar. E aí diz a palavra que o senhor daquele servo se compadeceu e disse: olha, eu te perdoo toda a sua dívida, vai embora. Eu pensei até fazer aqui uma encenação sobre isso, né? Mas eu não sou muito criativo nessa área, né? Então, meus irmãos,
Aí aquele homem saiu da presença do senhor dele, e ele foi andando, e aí ele topou um que devia a ele 100 denários, que era uma coisinha bem mínima, né? Topou ele, e ele diz a Bíblia que lá ele agarrou ele, querendo sufocar, e falava assim: paga o que me deves, paga o que me deves. E aquele homem, diz a Bíblia, que ele suplicava, mas ele falou: não, você tem que me pagar, eu não te perdoo não, você tem que me pagar. E o Senhor daquele servo que foi perdoado, descobriu o que aquele servo estava fazendo, com o seu conservo, chamou ele e falou: olha, vem cá, vamos conversar, eu te perdoei toda aquela dívida, por que você não perdoou o teu conservo? O que isso nos ensina, meu amado? Vamos aqui completar primeiro aqui o sentido da parábola. Aí Jesus diz aqui o texto, que o Senhor chamou e disse: por que você não perdoou o teu conservo? Aí continuando aqui o texto, o Senhor daquele servo, pegou ele, lançou ele na prisão, e diz aqui a palavra que ele foi preso, e ele foi entregue aos verdugos. Verdugos eram homens que eram contratados somente para bater nos outros, para causar todo tipo, né, de surra, de sofrimento. Então já tinha uma turma ali que era preparado para isso, e trazia os homens, apanhava mesmo. Vocês podem olhar lá no livro de Atos, ali fala que Paulo foi entregue aos verdugos, que açoitaram a Paulo, ele apanhou, ele sofreu na mão daqueles homens. Voltando para o nosso texto, Jesus ele disse: se aquele servo foi entregue aos verdugos, e aí ele falou: olha, assim vai acontecer, Deus também vai fazer aquele que não perdoa o seu irmão. Vamos aqui trazer o sentido da parábola. O Senhor é Deus. Deus é o Senhor dessa parábola. O servo é eu e é você. Somos os servos. Os nossos conservos, que diz aqui a palavra, o conservo é aquelas pessoas que nos ofendem. E Jesus aqui ele está dizendo o seguinte, no verso 35: assim também fará meu Pai que estás nos céus, se do íntimo nós não perdoarmos os nossos irmãos. Meus irmãos, quantas pessoas que estão nas mãos dos verdugos, são cristãos, mas estão sofrendo uma vida pior do que um incrédulo, desculpa até a expressão, mas estão sofrendo, porque talvez no seu coração está carregando revolta, ira, não perdoa a pessoa que ofende. Então, veja bem, eu e você, diante de Deus, nós devíamos a Deus 10.000 talentos, não temos condições de pagar, somente Cristo, com o sangue dele que nos purificou de todo o nosso pecado, de toda a nossa injustiça. Agora, muitas vezes uma pessoa fala uma coisa contra nós, e eu já fico de cara fechada com aquela pessoa, já vou para casa aborrecido, triste com ela. Se eu não tomar uma decisão, uma atitude diante de Deus, de perdoar aquela pessoa, eu vou ser entregue aos verdugos. Meu irmão, a Bíblia está falando, é Deus que vai fazer, assim meu Pai Celeste, Jesus está dizendo, Ele vai fazer. E vamos aqui olhar o que eu estava orando e pedindo: Senhor, me traz aqui uma revelação dessa palavra, para mim poder entender, como que o Senhor vai disciplinar. E meus amados, Deus permite problemas, Deus permite problema na família, Deus permite enfermidades, que vai assolando a pessoa, que vai maltratando a vida da pessoa, se do íntimo ela não perdoar. Deus vai permitindo isso, que são os verdugos que estão ali, surrando a pessoa. Quantos problemas muitas vezes que surgem na nossa vida, na vida de muitas pessoas, que você vê que parece que não tem solução para ela, mas ela não quer perdoar.
ela não quer abrir o coração, ela carrega um rancor, uma ira contra as outras pessoas, está na mão dos verdugos. Deus quer mudar essa situação, Deus quer transformar isso, e dar uma vida nova. Jesus, ele falou, eu vim para que tenham vida e tenha com abundância, não é uma vida arruinada não, meu amado. E aí muitas vezes as pessoas vêm até falar assim, quando eu não era crente eu vivia melhor do que vivo hoje. Você sabe por que você vivia? Porque você não conhecia a Deus, e hoje você conhece a Deus, você sabe porque agora você não quer colocar em prática a palavra do Senhor. Porque quando nós colocamos em prática a palavra do Senhor, as coisas funcionam na nossa vida, meu irmão, amém? Ela vai funcionar. Jesus, ele falou, vai passar o céu, vai passar a terra, mas a minha palavra não passa, ela cumpre, amém, irmãos? Ela vai se cumprir na nossa vida, mas eu tenho que ter a atitude de praticar a palavra. Pratique a palavra. Gostaria que você gravasse isso bem. Você não tem poder de fazer a pessoa parar de ofender você, você não tem esse poder, mas Deus te deu um poder sobrenatural, de você perdoar a pessoa para você não entrar em prisão. Deus te deu poder, se você está em Cristo, você tem poder de perdoar. Declare perdão para você poder viver uma vida tranquila. Voltando lá para o nosso texto, lá em Mateus 5, Jesus, quando estava ali, falando sobre o Sermão do Monte, ele diz aqui, continuando lá no verso 23, ele fala, se, pois, ao trazeres a tua oferta ao altar, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ele diz, deixa a tua oferta perante o altar, vai lá reconciliar-te com o teu irmão, depois você volta e faz a tua oferta. Meu irmão, Jesus está falando, olha, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, ou melhor, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, já não é mais eu ter contra a pessoa, mas se eu souber que ele tenha contra mim, diz a palavra, se eu venho ofertar ao Senhor, eu tenho que parar, deixar ali, se o Espírito Santo me mostrar que ele tem alguma coisa, eu tenho que, antes de ofertar, ir lá acertar com ele. Eu devo que ir lá acertar com aquela pessoa. Falar, olha, eu sei que você está meio aborrecido comigo, mas se eu te ofendi, me perdoa. A Bíblia está falando, irmão, sabe, se o seu irmão tem alguma coisa contra ti, perdoa. Aí ele diz aqui no verso 25, entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Meu irmão, quando alguém tem alguma coisa contra mim, ou contra você, se torna o nosso adversário. Vocês já pararam, você que é casado, muitas vezes a sua mulher é seu adversário? Muitas vezes seu marido é seu adversário? Quando temos alguma coisa, um contra o outro, se torna um adversário. E o que o adversário ele começa a fazer? Ele começa a jogar contrário. Não é verdade? O jogo é contrário. As coisas começam a ser contrário. E a Bíblia está falando, olha, entre em acordo sem demora com o teu adversário. Enquanto estás com ele a caminho, qual é o caminho que nós estamos trilhando? É Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu se não for por mim. Então eu tenho que entrar sem demora. Não é para você esperar não. Tem muitas pessoas, quando eu sentir vontade de perdoar, eu vou perdoar. Sabe quando você vai sentir vontade de perdoar? Nunca. Porque a sua vontade é isso aqui, olho por olho, dente por dente. É a minha, a vontade da carne. Mas quando nós sufocamos os feitos da carne, o Espírito Santo ele começa a agir em nós. E ele começa a operar, daí aquela vontade de poder perdoar. E quando você começa a perdoar, o que vai acontecer? Vira a folha da sua Bíblia, ou melhor, é aqui mesmo. Vai acontecer aqui no verso 44, do mesmo capítulo 5. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai por aqueles que vos perseguem. Jesus, ele está nos ensinando
um caminho para nós podermos viver bem. Eu devo que orar pelos meus inimigos, amar os meus inimigos melhor, e orar por aqueles que estão perseguindo a mim. O meu adversário, o seu adversário, ele não te ajuda, ele te persegue, ele tenta te prejudicar. E a Bíblia está falando que é para nós amar ele, que é para nós orar. E quando você declara perdão, quando alguém te ofendeu, e você declara perdão, ore por aquela pessoa, para que a graça do Senhor também venha sobre aquela vida, e aquela barreira que criou entre você e aquela pessoa, caia por terra. É o único caminho, meu amado, para poder aquela barreira, para poder porque veja bem, todo pecado, a ofensa contra nós, ela causa uma ferida na nossa alma, no nosso sentimento. E muitas vezes nós estamos com a nossa alma batida, precisamos de orar ou de receber oração. Se você é um causador de ofensa para as outras pessoas, ou se você foi ofendido, declare perdão e ore por aquela pessoa que te ofendeu. Assim, você vai se tornar filho do Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Jesus está dizendo aqui no mesmo capítulo, Ele é que faz nascer, não é para nós ter só